Olá, pessoas do Alma Geek, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E esse é o segundo vídeo do nosso especial de Premonição. A gente vai falar sobre o segundo filme. E como assim, Yuri, que eu acho que a gente tem que continuar com esse mesmo padrão. Vamos começar a seguir o mesmo fluxo, o mesmo esquema. Bem, Premonição 2 eu gosto muito também. A gente tem um elenco totalmente novo. Basicamente agora a gente tem uma visionária, que é a Kimberly. Ela sai pra passear com os amigos, um passeio de estrada normal, igual a gente Eles faz. vão pra Daytona, que é uma praia. Daytona Beach. E a gente não pra Cabo Frio, pra buscar qualquer outro lugar de praia. Férias. E aí, de repente, ela sofre um grande engavetamento ali com mortes absurdas. E quando ela vê, opa, eu só tava vendo, eu estava prevendo. O maior trauma de todos. O maior trauma de todos veio com esse filme, porque ninguém mais anda atrás de um caminhão com toras de madeira, porque a gente sempre espera o pior. Uma região dos lagos, uma coisa assim. A gente sempre foge. A gente tá ali, a gente avisa o motorista, olha, vai pra esquerda, vai pra direita, não vamos ficar aqui atrás desse negócio. Eu acho que é interessante nesse segundo filme, porque ele um é no ar e o outro vai na terra. Sim. E engavetamentos acontecem também com vários, assim. Claro que no filme eles apresentam, eu gosto muito disso e tem essa vibe lógica, né? Que eles apresentam os personagens antes de acontecer, pra você falar, esses são os nossos novos sobreviventes. Só que a gente é traído nesse filme. Sim. A gente é apresentado a Kimberly e o grupo dela, sendo que só ela sobrevive. Exatamente. A gente já tem um primeiro plot twist ali, porque a gente acha que a gente vai acompanhar aqueles 4 e algumas pessoas desconhecidas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Só que não, baby. 3 ali já vão de arrasta logo no início, só ela que se salva duplamente, né? Ela já por causa salva, do policial. então meio que já pula ela, porque a gente descobre que nesse filme a morte fala assim, da outra vez não deu muito certo. Então eu vou voltar de trás pra frente. Eu vou voltar de trás pra frente. Se ela que teve a visão, é ela que tem que morrer primeiro. Só que não deu certo, porque o que morreu primeiro, que na visão dela, que é o policial, na verdade salva ela desse próximo... Do atropelamento, porque faz parte, aquele caminhão faz parte ainda do grande engavetamento. Só que aí ela de fato fica por último e a morte agora dessa vez faz o esquema reverso, de vir de trás pra frente, deixando ela por último sofrendo. Já que você é visionária e me atrapalhou, você vai ver todo mundo morrer até chegar a sua vez. Vai chegar, calma aí que vai chegar. E aí a gente tem o retorno, que eu achei todo mundo, né? Que a Clear ia voltar fodona, grandona, vou desafiar a morte, já sei todas as regras. Ela sabia, mas ela se acovardou, porque ela voluntariamente quis se internar. Ela teve o cagaço. Porque o Alex morreu off tela com um tijolo na cara. Tijolo na cabeça, o cara morreu. E ela falou assim, não, eu não quero isso, eu vou me internar. E aí eu vou estar segura. Vou estar segura nesse lugar aqui cheio Vou ter água, alimento e um lugar pra dormir. Quarto branco. Num quarto branco. É o que eu quero, entendeu? E a partir dali, desse engavetamento, ela descobre, né, a Kimberly, ela começa a investigar e descobre que isso já aconteceu antes de ter um grande acidente. Né, porque é próximo. Teve um grande acidente, pessoas se salvaram e depois... E aí a gente descobre que Premonição 2 se passa 1 ano depois do primeiro filme e que o desenrolar das mortes do primeiro filme se deu num período de 6, 7 meses. Sim. Que eles mencionam isso, entendeu? Então aí a gente tem a questão de uma cronologia mais específica. Que eu te falei, eu sempre fico muito perdido. Nossa, parece que é uma semana então, cada um morrendo eu comecei a pesquisar. Aí eu fiz uma conta, assim, que 180 semanas dão mais ou menos 6 meses. Então, 180, entendeu? Olha aí o número. Eu pesquisei qual é essa. O número do voo, o número da rodovia. O número que vai se repetindo em quase todos. Eu acho que em todos. Ele sempre aparece de alguma forma. Só que ele aparece muito sutil nos próximos, tem os números que se repetem. Não, às vezes é muito grande, assim, na nossa cara. Só que eles botam, tipo assim, alguns são mais... alguns aparecem com mais destaque e outros aparecem mais sutilmente. Eu acho que eles tentam deixar um pouquinho... Até pro pessoal ficar meio que isso, porque é pra gente pesquisar, pra gente engajar nos fóruns. Mas eu acho que tem esse limite também da morte de talvez, não sei... desses 180 serem um número kármico da morte Pode ser. de semanas. Ela tem, tipo, se passar dessa semana aqui, ela vai ter que demorar 180 meses, sei lá, entendeu? São regrinhas que a gente não conhece. Não sei, entendeu? Aquilo, a gente tenta achar um padrão, já que o filme nos apresenta muito padrão, né? Com padrões. Mas é aquilo, existe muita coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia. Exatamente. Tem muita coisa que a morte ainda engana a gente. O que eu gostei esconde. muito é que ele tem essa coisa de... Ele faz a ligação direta com o primeiro filme, com o ano da morte do acidente do avião, que é uma coisa que é relembrada em noticiário, ainda mais de
de lugares próximos. Até porque eram 46 pessoas a bordo, se não me engano, junto 40 com alunos. eles. Eram 40 alunos, sim, mas eu tinha visto, eu li em algum lugar que era isso. Eram 46 pessoas no total, mas eles saíram, então foram umas 30 e poucas pessoas que morreram no final das contas. Então, foi um acidente grande que chama atenção ali. Ainda mais porque é tipo o Chapecoense, né? Sim. Que são os jogadores, então meio que. E aí, com dois, a gente cria aquela noção de universo mesmo. Existe um universo compartilhado ali, que as coisas estão acontecendo meio que em paralelo. E eu acho genial é que ele tem todos os elementos de um filme em sequência. Sim. Porque as mortes são mais elaboradas. Sim. Parece até que o Michael Bay que dirigiu, porque é muita explosão, é girando, muito sangue, é muito fogo. Sim. Então a gente tem um número de mortes aí relativamente maiores, a gente tem mortes elaboradas e a gente tem uma conexão direta com o original. E a conexão que eles conseguiram fazer, eu acho que foi muito interessante, porque todas as vítimas de Premonição 2, de alguma forma, eles tinham conexão com as vítimas do primeiro filme. Exatamente. Ou eles literalmente já tinham trocado de lugar, interrompendo o plano da morte. Isso. Ou eles se conectaram de alguma forma. O que dá a entender é que ele a morte já tinha definido a morte deles também, no mesmo período de tempo. Só que o fato deles terem sobrevivido gerou essa onda, né, que é ação e reação. A pedrinha que cai no meio do mar, que gera uma onda que vira um tsunami. Sim. Então essas ondas foram impactando as outras pessoas. E meio que a Kimberly mesmo, que ia sair com a mãe dela, e aí a mãe dela foi assaltada e ela ficou dentro porque ela viu a morte do Todd, que é a primeira morte. Na televisão. Ela se chocou e ficou tipo, ele se matou, ele é jovem e tal. Então houve uma identificação, mas o fato dela não ter saído meio que gerou ela ter continuado Ela viva. atrapalhou o plano da morte, porque ela era pra ter ido junto com a mãe. Aquela executiva também. Sim. Ela deveria também ter ido pra um hotel. Não, ela deveria ter viajado, se não me engano. Isso, só que ela tava no ônibus que matou atropelou a Carrie, entendeu? Isso. Então, eu acho que é aquela questão. Tudo foi se amarrando ali. Exato. Então, o fato da pessoa estar ali naquele momento impediu. O fato da pessoa estar viva impediu a morte de outros. Então a morte teve que ter um plano maior, porque aí ela teve que lidar com esses primeiros que ela não conseguiu matar. E deixou eles em segundo plano. E deixou eles pra seguir. E o que eu acho interessante é porque, assim, faz sentido também a morte estar de trás pra frente, porque eles são consequências do começo. Exato. Então ela tem que limpar esses aqui, porque se esses continuarem vivos, eles vão impactar mais gente. Aí ela vai ficar tipo assim, meu Deus, eu vou ter que ficar... Ela nunca vai conseguir terminar. Então ela começou de trás pra frente. Que trabalho difícil. Pra poder chegar na Clear. Exatamente. Entendeu? Que ela falou, ela não vai, ela vai. Porque ela foi a ponta solta. Isso. Esse grupo, na verdade, dos dois, eles foram as primeiras pontas soltas, porque, tecnicamente, eles morreriam primeiro, depois o pessoal do avião e a morte estaria satisfeita. Só que eles já atrapalharam lá de trás. E a Clea, como ela foi a única, né, que sobrou, foi a forma que eles conseguiram fazer. Uma curiosidade desse filme é que a Kimberly, ela seria... não é da Clear, não. Depois eu falo sobre isso, que é uma outra curiosidade. Mas eles conseguem trazer a Clear para esse cenário como uma peça-chave, no sentido de, olha, é um legado. Eu tenho uma informação, é assim que a morte funciona, é assim que ela se apresenta. É ótimo. E aí já dá uma luz para ela, porque a Kimberly pesquisa, descobre as coisas. Ela olha e fala assim, mas a morte não tá igual, não. Tem alguma coisa de diferente. E aí ela também vai de tipo, então ela deve estar trabalhando assim. Então elas vão criando essa teoria na própria mente delas, e vai criando o cenário da história de uma forma linear também, acho que... Mas a Kimberly é meio bobinha, porque ela cria a primeira fake news, né? Na cabeça dela, a gente salva a entregadora, o neném vai nascer e a gente acabou com a lista da morte. Ela não sabe muito ler olha as premonições. Perfeito, olha que perfeito. Ela não sabe. A gente tem a figura aí, o retorno de novo do legista, cada vez mais macabro, né? Ele aparece de novo ali pra dar um oi e falar... Ele dá uma pista, só que ela não interpreta legal a pista. E ela não interpreta legal. Aí ela fica... Aí acontece... Aí as mortes... A morte deve ter adorado ela. Ela falou, saí... É uma visionária que me atrapalhou, mas ela também, no final das contas, tá me ajudando. Porque ela tá recebendo ajuda e não tá conseguindo. Eu acho que foi por isso que a morte olhou e falou, essa aqui era meio burrinha, né? Vamos deixar ela por último aí também. E daqui a pouco eu resolvo com ela, que ela é meio burrinha. Mas eu acho que pra continuação, fecha, porque traz o primeiro filme, amarra com a história da consequência, de mostrar, não é só tipo, vou fazer uma sequência, mas também mostra que, assim, fica mais evidente que ela tá mais... que a morte tá com mais raiva. Sim, mas cada filme ela fica com mais raiva. Então, aquela questão que o menino é salvo lá do negócio da fazenda. Exatamente. Ele acabou entrando pra lista. Ele entra na lista sem querer, porque do nada eles começam... Ela fica assim, meu Deus, o que esse povo tá fazendo? Pra onde eles estão indo? Eu só quero trabalhar, me deixa trabalhar em paz. E aí, a menina, que eu esqueci o nome dela, deixa eu ver assim, qual é o nome dela?
A Kat, que fez Once Upon a Time. Sim. Ela meio que, tipo, ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Vambora. E ela fica presa no carro e depois o cara fica, tipo, pô, faz mais silêncio. Aí o cara fala assim, pô, tá bom, pode deixar. Essa eu acho a morte mais tosca. Eu acho tosco, mas eu acho assim, a morte, ela fez sacanagem. Ela fez sacanagem. Ela falou, você salvou isso aqui, então você vai morrer assim, entendeu? Eu acho que a morte, ela às vezes, ela interfere mais diretamente. Eu acho que esse airbag é muito, sei lá, cruel. É uma ironia, porque o airbag é um esquema, é um sistema que é pra proteger a pessoa. E ele causou uma morte. Exatamente. Pra você ver que a morte ela é escrota, ela é irônica demais. Ela é muito irônica. Não, eu vou chegar das piores formas. Tem hora que ela se irrita, que ela fala, então vai no airbag mesmo. É o que dá a impressão, que ela fala assim, ai, meu Tipo, eu preciso terminar meu plantão. Ela falou, meu Deus, eu preciso finalizar essa pessoa. Vai de qualquer forma. Ela tava contando com 5 e agora tem 6. Aí ela fala, não, gente, isso não vai acabar nunca. Não, mas ali tu liga, ela tava tão boladona que ela já matou ela. E já matou ela o rapazinho com a cerca. Que eu acho uma das mortes mais legais desse filme, que é uma cerca voando e de repente... Não, e o cara cai, aí ele cai em não 3. vai nele, entendeu? Que aí o policial rodaria também ali. Eu acho interessante também a conversa que tem do... Ai, gente, eu esqueci o nome de todos. Eu não memorizo o nome de todos, só dos visionários mesmo que eu sei. É o Brian... O quem? O policial? Não. O Brian é o último. É o Rory, né, com as Frances. É o Rory, que é o emo estranho, roqueiro, drogado. Ele tem uma interação legal com a Nora, que ele fala assim, vou te dar aqui as minhas coisas, e você vai lá em casa e você tira as coisas. Não, com a Kimberly que ele fala isso. Com a Kimberly. Que ele não quer que a mãe dele se decepcione. Então, acho que e isso eu acho uma... E ele meio que sente, né, que ele já é o próximo, que de fato ele é. Não, ele sabe que ele é, só que ele não sabe quando. Mas ele olha e fala assim, poxa, eu já sou um fardo na vida, né? Eu sou um encostado e drogado e tal, mas eu ainda tenho um sentimento de compaixão. E eu acho que o roteiro é bom também porque ele mostra esse lado, né? Que ele fala, toma aqui, já que você é a última. Toma aqui, vai lá em casa. Tira tudo de ruim que você puder ver, porque é isso que vai ficar no meu histórico, no meu obituário. Exato. Então é interessante pra você olhar pra sua vida também, que você fala assim, ai, e quando eu for? O que sobra, né? E eu achei que esse segundo filme, por mais que a morte dele tenha sido impactante e tal, ainda meio que deixa entender que existe a humanidade. A morte também tem essa coisa que eles entram no avião, aí tem um neném, aí tem um cara doente, aí tem sempre uma criança, um velho, um negócio assim que a morte... Mas eles não matam bicho, já reparou? Não tem. Até agora, né? Mas assim, não vimos. É sempre aquela coisa pra dizer, gente, não importa, a morte não importa com idade, com tempo, com pessoas. Ela vai chegar pra quem for. Ela vai chegar para todos, não importa se você estiver lá e você tiver 10 papas dentro de um avião. Não vai adiantar, a morte vai matar se ela tiver que te matar. Eu acho que esse filme traz isso também, dessas coincidências. E eu acho que a questão do policial com a Kimberly, eu não... Como é que é a palavra? Eu não fico muito assim, porque eu acho que meio que a condição deles é a mais... Não é forçada, eu não sinto que seja forçada. Mas eu acho que pelo roteiro tinha que ter... Tu diz o quê? Um relacionamento? Não, fica muito sugestivo ali, né? No final eles estão juntos. Não, sim, eles vão lá pra aquele churrasco maravilhoso, até que o menino explode na churrasqueira. Tinha que acabar com uma explosão, né? Porque eles falando que o final do primeiro ia ser eles, né? Feliz e cantante. Sim. Esse segundo não tem final feliz não, tá, gente? A gente vai matar, a morte vai matar, e é isso. Porque ele deixa toda aquela coisa de jantar, almoço, no churrasco de família. Numa fazendinha. Isso, lindo, maravilhoso. Só que não. No final você vê que... Tem sempre uma surpresinha no final, tem sempre uma morte no final. É a cena pós-créditos. É a cena pós-créditos, basicamente. Agora, Kimberly e o policial estão vivos na franquia pra você? Então, parece que sim. Tu acha mesmo? E se eu te disser que não? Eu acho que... assim, o que dá a entender é que não. Porque todas as franquias meio que falam... Eles não todo não mundo voltam. do primeiro morreu, só Isso. sobrou a Clea, certo? Sim. Aí a Clea ela vai e morre no 2. Sim. Beleza. No final desse filme, eles acabam puxando uma outra pessoa nada a ver pra lista da morte, que é o menino que explode na churrasqueira. Isso. E o filme acaba com os dois vivíssimos ali, com a família, né? E se eu te contar que lá em Premonição 3, no DVD, no conteúdo extra, explica que eles não estão vivos. O que aconteceu com eles? Eles estavam numa loja, veio um carro, um caminhão, mas eu acho que é um carro, desce a ladeira, invade a loja e ia atropelar eles. O que eles fazem? Vamos fugir pelos fundos. Só que aconteceu? Tinha uma máquina de triturar madeira e eles foram de arrasta.
Madeira, como sempre, no começo era pra eles terem morrido por causa de uma madeira, no final eles morreram por causa de uma madeira. Por causa de madeira. Eu fico chateado da gente não ver essas coisas. Eu acho que deveria ter. Deveria fazer um final alternativo e, tipo, se você quiser comprar o DVD, você vai ver a morte deles. Mas o que eu achei é porque eu não eu contei no começo, mas eu não contei no final. Porque no primeiro filme sobrevive a Claire. Sim. No segundo sobrevivem 2. Uhum. No terceiro sobrevivem 3. Agora o 4 eu não lembro se sobrevivem 4, não. Não. Sobrevive as crianças. No 4? É. No 4 sobrevivem 3, mas a gente vai chegar lá. Não sobrevivem, na verdade. Não, eles restam, mas morrem no final. São 3. É isso que eu tô querendo dizer, né? São 3. Então, mas aí eu não sei. Que aí eu fiquei confusa, porque eu falei, poxa, eu pensei que eles estavam seguindo, a morte estava seguindo um padrão, que eles estavam conseguindo, mas aí não foi. Não, existe um padrão, mas aí às vezes esse padrão ele meio que se quebra, né? Porque teve essa questão, né, da Clea e deles dois, eles acabam morrendo igual o Alex, eles morrem off-screen. Mas é que eles deixam, assim, eu entendi que a franquia queria meio que deixar de, tipo assim, cada vez mais que essa corrente vai aumentando, o número de sobreviventes também vai se multiplicando, entendeu? De sobreviventes temporariamente. É porque o final da Kimberly, especificamente, ele acaba sendo, assim, meio que aberto, porque existia um plano dela aparecer em Premonição 3. Eu sei, eu vi isso. Inclusive, ela seria a prima da Wendy, a visionária de Premonição 3. E que faz sentido com Bloodlines e tudo mais. Só que aí, por conflito de agenda, a atriz não conseguiu. Isso, gente. Eles gravaram, aí no conteúdo de Premonição 3, a gente já está antecipando, eles já revelam isso. Tipo, já como não teve que trazer a atriz de forma nenhuma, ela na verdade morreu. Eu acho que eles têm várias situações, de tipo, se a gente conseguir no próximo, a gente vai. Se não conseguir, a gente deixa aberto, mas deixa para um próximo. Tipo, se não der no DVD, a gente bota que ela morreu mesmo, e é isso. E é isso, bota um textinho lá, uma nota de jornal, dizendo que ela morreu de tal forma. Exatamente. E é isso. Mas assim, eu gosto de Premonição 2. Eu acho que também ele é amarradinho, assim como o primeiro. Sim. Faz uma conexão muito forte com o primeiro filme, como a gente vê em outras franquias de sucesso, que quando a gente chega na sequência, né, no 2, a gente sempre espera por algo maior e de fato a gente tem as mortes, a morte da escada perfurando o olho do garoto. É que ele é sortudo de ganhar na loteria. Até um certo ponto, né? Mas aí eu falo, a sorte só dá uma vez, né? É uma probabilidade muito pequena. Esse filme também tem a questão dos 180, ele aparece algumas vezes também, o número 6 aparece algumas vezes também. Tem muitos easter eggs. Nessa morte do sortudo. O Alex, tinha o nome dele Terry, sei lá. Tinha não lembro o nome. Tinha uma palavra escrito Rai na geladeira, aí o imã cai, só vira Ai. E a gente já sabe ali. Então é isso, é sempre sugerido. A ironia da morte, é sempre sugerido. São sinais que ele não viu. São sinais. Que só o visionário vê. E quando ele tenta abrir o olho da galera, a galera acha que ele é maluco. Mas tem sempre uma pessoa que faz duplinha com o visionário. Não, eu acredito em você. A gente seria essa dupla. Se você fosse visionária, eu ia fechar contigo e ao contrário. A gente ia ficar paranoico, porque a gente ia toda hora ver. Eu já sou neurótico, aí ia ser mais neurótico ainda. A gente ia ficar enganando a morte, aí a gente ia ficar muito velho, assim, a morte ia ficar. A gente ia falar, vambora, vai. É porque eu ia ficar neurótica, eu ia ver sinal em tudo, gente. Eu já vejo sinal em tudo. Eu já vejo sinal em tudo. Eu sou Swift, eu já vejo até onde não tem. Imagina um filme só com Swifts. Aí já era, né? E aí esse filme, né, a gente teve um orçamento de 26 milhões, só que ele não fez tanto. Ele fez sucesso, mas ele não fez uma bilheteria igual a do primeiro. Ele só faturou 90 milhões. Mas assim, é um filme que se pagou e de certa forma foi um sucesso. Sim. Se pagou e fez lucro, deu bom. Ele não tem tantos atores, como dizer, conhecidos chama atenção, mesmo. Eu gosto eu acho que eles ficaram conhecidos depois do filme, na verdade, né? Exatamente. Eles foram fazendo coisas relevantes. Eu acho que tem essa... Nesse filme, a questão do Eugene, do elevador, eu acho que essa morte, né? Essa sequência é absurda, porque são outras coisas cotidianas, eles começam a colocar as coisas mais cotidianas. Mas é isso, o que dá mais medo, né? A gente se diverte vendo filmes, a gente sente um cagacinho, porque as mortes, elas são sempre coisas muito cotidianas. É tudo muito palpável. Cara, isso pode acontecer. A gente tá na rodovia, aconteceu um negócio. Exato. Uma pessoa ficar presa no elevador e perder a cabeça. Exatamente. Então dá medo, porque são coisas reais ali, né? São coincidências do cotidiano que a gente sempre se vê. O dentista, gente, olha, pelo amor de Deus. Nossa. Aquilo lá que o cara já tava fazendo assim, já dava nervoso ali. Aí vem o pombo batendo no vidro e fala, meu Deus do céu, eu já ia embora em 2 segundos, eu não ia ficar ali nem um minutinho mais. Não, ele sendo esmagado, a cena é horrível. Horrível. Uma folha de vidro enorme. A mãe vendo aquilo ali, tudo acontecer, entendeu? E aí você pensa assim, por que ele foi pro dentista? Né? Porque a morte queria que ele fosse, porque era um desígnio da morte. Ele fez uma obturação e ainda morreu. Ele podia ter morrido antes.
Podia. É isso que eu fico nesse filme, eu fico assim, indignada. Eu olho e falo, pô, morte, isso é muito escrota. Não, a morte não tem pena, a morte não livra ninguém. Ninguém. Mas agora fala vocês aí nos comentários. Qual é a morte que vocês mais gostam de Premonição 2 e qual que vocês menos gostam? E faça seu ranking dos filmes aí também, que a gente quer saber. A gente volta com mais um.